Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Ontem o banco do Flamengo tinha Michael, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. Ele não precisa mexer porque o time tá mal, né? Ele mexe para manter a intensidade. Quando ele sente que tá caindo um pouquinho a questão física do Flamengo, ele vai e bota os cavalinhos. Mas não tem um porém que o Flamengo... Tá faltando gol, né? Exatamente. Mas aí falta o centroavante, falta o Pedro, que vai voltar agora. É só o Pedro para vocês? Eu acho que ele vai resolver algumas situações... Esses números, eles são bem interessantes para falar sobre o Flamengo, né? No jogo de ontem em Barradão, 14 finalizações, 2 gols. Baixo aproveitamento. Podia ter sido construída a vitória com menos sofrimento. Em Caracas, 12 finalizações, 1 gol. Aí o Flamengo jogou mal. Caracas jogou muito mal. Bom jogo. Contra o Deportivo Táchira. E contra o Inter, 19 finalizações, 1 gol. Segundo tempo foi uma massa. Isso aí, se você puxar a rabiola, vem mais. Sim, a gente pegou finais os contra o últimos Fluminense, perfeito. semifinais contra o Vasco. Perfeito. Foram tudo vitórias. 2-1 contra o Fluminense no primeiro jogo, 0-0 no segundo. Contra o Vasco, 2 vitórias magras. O Flamengo não consegue aumentar essa margem de uma vitória mais tranquila, né? Mas a produção é muito boa. A produção é boa. Ontem, mais uma vez, não sei se a gente já vai passar para o jogo do Flamengo contra o Vitória. Vambora. Ontem foi uma produção boa no primeiro tempo e no segundo. Até porque essas modificações são claras e muito importantes para que o Flamengo continue pressionando alto, para que continue roubando essa bola no campo adversário. O gol do Arrascaeta é um gol individual, mas é um gol de uma pressão que ele realmente faz sozinho e aciona a qualidade técnica para tirar da cartola aquele gol. Ontem, para mim, a nota baixa é o Cebolinha. Muito burocrático, muito discreto. Toda bola que perdeu esse gol, mas nenhuma bola chegou do lado esquerdo nele, ele buscou a jogada individual. Né? Todas ele tocava para trás. A gente vai vendo, né? Ó, Juninho mais uma vez. O Cebolinha, tecnicamente... Depois ele vai botar uma bola na trave, na jogada seguinte. O Juninho também, o Juninho teve a oportunidade de se consagrar ontem, né? Essa aí, o Arrascaeta dá um passe de peito para ele. Eu acho que o passe era pro De La Cruz, mas... Não, dá um passe de peito para dentro, acaba sendo para ele, e ele gira, bate bem na bola. O Flamengo ontem fez aquilo que todo mundo sabe que o Flamengo é capaz de fazer. Esse é o gol mais bonito do campeonato até agora, tá, Lino? Você acha? Acho. Pode ser. É um golaço, né? Gol da rodada. Vamos eleger e debater daqui a pouco esse gol. Diga, Lino. O Arrascaeta não estava voando na partida, mas não tem como estar voando. Ele está administrando, né, retorno de lesão, questões físicas, o dia a dia dele, o Felipe falou sobre isso, ainda é de administração dessas condições. Mas o Flamengo, não resolvendo a partida, sofreu no final. E a gente tinha a sensação de que esse gol do Lino, Vitória, depois que nem desse é gol, achado, né? Depois desse gol, tem uma chance clara para o centroavante que ia entrar, não sei qual é o nome dele. O Fábri. A gente não mostrou aí. Não, o Fábri tem uma arrancada pelo lado esquerdo, com boa situação para fazer. Não foi uma arrancada não, uma bola perdida, sobrou para ele dentro da área, sozinho, ele finalizou na mão do Rossi. O Rossi defende, Se a gente buscar esse lance, não sei se a gente pode buscar, e se tem... o Vitória virava o jogo. Não, e era no momento em que o Vitória estava com 4 atacantes em cima do Flamengo, praticamente não tinha meio campo, conseguiu o empate e por conta disso também, de estar aberto, o Flamengo conseguiu espaço para fazer, o Flamengo com espaço e o Bruno Henrique na cara para definir, acabou conseguindo a vitória. Mas com o volume que teve no primeiro tempo, é inexplicável o Flamengo sofrer no final. Esse é o problema e essa é a discussão do como é que uma equipe consegue criar tanto e ser incapaz de botar na rede e até de administrar as questões físicas. Porque você faz 1-0 cedo, você chama o adversário. Esse aí, ó. Olha lá, sozinho. O Fábri. E aí ele chuta em cima do Rossi. Foi logo depois do gol do Rato. Então o que a gente está falando aqui é o seguinte, com todo esse volume, com toda essa produção que o Flamengo tem, em 2 minutos o Vitória poderia ter virado o jogo. E aí, com o Vitória não virando, o jogo continuou aberto. Se o Vitória vira, ele trancava o cadeado ali atrás, Lino, e era difícil você entrar novamente no gol do Vitória. Mas então, eu pergunto. Poderia até ter perdido o jogo. O Flamengo sempre soube que o Pedro voltaria por agora. Abril, maio, inclusive está bem adiantada a recuperação do Pedro, né? Maio era o cronograma original e já em abril ele está voltando a treinar com o time. O Gabigol foi para o Cruzeiro,
Flamengo se desfez do Carlinhos, emprestou para o Vitória, que ontem não jogou porque o Vitória tinha que pagar R$1 milhão caso o Carlinhos, que pertence ao Flamengo, está emprestado, entrasse em campo. E eu fiquei esperando o Flamengo ir ao mercado atrás do centroavante. A gente está falando de um clube que tem um orçamento bilionário, né? Então, assim, o Flamengo não contratou um centroavante porque não estabeleceu uma prioridade ali. Trouxe o Juninho. Ou entendendo que o Juninho e o Bruno Henrique poderiam suprir essa ausência. Mas eu conversei com o Boto e com o Felipe e eles nunca viram o Juninho como um centroavante, o jogador definidor. Vem o Juninho como a função que ele está fazendo mesmo, um jogador que traz outro tipo de entrega, muita força física, faz pressão na saída de bola, mas não é um exímio finalizador, o Flamengo não é um goleador. O Flamengo não quis contratar dois Pedros, o Flamengo não quis contratar dois jogadores com a mesma característica. Ele conta com a volta do Pedro e sabe que o Juninho pode ser uma opção tática, de velocidade, um outro estilo de jogador. E apostou no Bruno Henrique Henrique para fazer essa função, que aliás já fazia com o Tite no ano passado. Ele foi, por exemplo, titular contra o Bahia. Copa do Brasil, o gol dele, 1-0. No jogo passado ontem, primeiro ele entra nessa função, depois o Luiz Araújo entra, o Michael, aí ele passa a ter uma posição mais central, mais pelos já lados. que vocês identificam... Não, ao contrário, ele entra pelos lados, do lado esquerdo, e aí logo depois ele bota pelo lado esquerdo, o Michael entra, ele vai para dentro. Isso. Já que vocês identificaram, opinião de vocês, que falta um definidor, que o Pedro vai resolver... que o Flamengo tem excelentes opções nas laterais, na zaga, no meio-campo, jogador de lado, então tem de profusão. Não dá para cornetar um pouco a montagem do elenco para um clube que tem o orçamento que tem, o poder de investimento que tem, de ter nesse momento uma opção melhor para o Pedro, de definidor, já que vocês opinam que está faltando esse cara no time? Talvez sim, na teoria... Sim, em tese sim, mas aí quando a gente parte para a prática e eu fico imaginando... Por exemplo, o Botafogo foi buscar o Mastriani agora. Eu fico imaginando como podem ter sido as conversas que chegaram à decisão de contratar um jogador com a característica do Juninho e não do Pedro. E eu acho que o Lino toca no ponto. Conversando, vem cá, o Pedro volta quando? Terceira, quarta, quinta, sexta rodada de Campeonato Brasileiro. Até lá, nós vamos contratar um jogador que vai ganhar um salário altíssimo, que depois não vai brigar por posição com o Pedro, claro, pode até brigar, mas e que vai nos dar a mesma característica, será que foi trauma de Gabigol e Pedro dando dor de cabeça e muitos títulos também? Não, mas eu nem acho, até porque eu acho que o Gabigol também não tinha as mesmas características do Pedro, eram jogadores diferentes e que podiam jogar juntos, como principalmente o Dorival conseguiu mostrar. Mas eu acho que o Flamengo optou por ter um jogador diferente, centroavante, 9, característica do Pedro, você vai achar pouquíssimos de um bom nível para jogar no Flamengo como titular. Os que você vai achar, você não vai tirar dos clubes. Você não vai chegar no Vasco pegar o Verratti, no São Paulo levar o Caleri, no Cano, no Fluminense. O Vitor Roque. O Vitor Roque poderia ter ido para o Flamengo para depois virar banco. Mas aí é outra característica também, não é igual. É parecido com o Juninho. Mas, Losetti, mesmo assim a conta não fecha para mim, porque olha só, a gente está falando do clube de maior orçamento hoje, de maior receita, melhor dizendo, hoje no futebol brasileiro. Aí o Inter tem Borré e Valência. E o Roger agora determinou que o titular é o Valência. Dois diferentes da característica do Pedro. E excelentes, né? Pô, o Cruzeiro tem Gabigol e Caio Jorge. E o Dineno. Oi? E o Dineno, perfeito, perfeito. O Fluminense tem o Cano, trouxe o Everaldo. O Flamengo não pode ter o Pedro e o Juninho? Mas o Juninho não é um centroavante, cara. Mas o Caio Jorge também não é. É? Não é. Eu acho que é. Tá bom, então o Dineno é, beleza. Segundo. Não cabe um segundo... O Flamengo tinha no ano passado o Gabigol, Carlinhos e Pedro. Não cabe um segundo centroavante no elenco? Sendo que você tem na zaga. Mas o Juninho você tem na zaga. Mas cara, eles contrataram o Juninho pra não é ser. igual, foi o que eu ouvi do Boto e do próprio Felipe. Eles veem outras valências no Juninho. Então, mas na mesma posição. O Juninho é o jogador nessa zona central. Eu acho que... Eu não vejo o Juninho assim, não. Eu vejo. Eu acho que é onde ele melhor funciona. Isso. Eu já vi ele jogar pelos lados e ele, pelo lado, ele não tem essa mesma... Mas claramente ele não... Assim, ó, por exemplo, eu vi inclusive isso do Boto. O Júnior não é um jogador que vai entregar muitos gols, ele entrega outras coisas. Pô, se você lembrar os últimos lances dele, a finalização, ele não é um finalizador. Então hoje, na prática, o Pedro não tem um reserva. Com a característica de finalizador, de goleador. O Pedro não tem. Você tem razão, porque não deu certo.
Ainda. O Bahia tem. O Bahia tem, cara. Mas o Bahia tem o William José no banco. Eu acho que o Flamengo Mas não o Lúcio planejou. O Lúcio não é finalizador. O Lúcio é o Juninho. Mas ele tem um centroavante reserva. Mas E o Everaldo também. Quantos gols o Everaldo fez ano passado no Bahia? Jogando aberto. Você pode debater o quanto você quiser a contratação, mas o Fluminense buscou um centroavante Você acha reserva. certo ter um Haaland e um Kane no mesmo time? Você ter dois jogadores assim? Haaland, que bom. Se eu pudesse ter, eu teria. Não, mas você acha certo você gastar dinheiro com isso? Não, eu preciso ter dois centroavantes de altíssimo nível, com a mesma característica. É uma grana que você joga fora e é um cara que você vai... Um dos dois você vai deixar insatisfeito dentro do elenco. Eu não acho jogar fora, não, cara. Eu acho que você tem que ter características Na zaga diferentes. você tem Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. 3 zagueiros de seleção na zaga. Na lateral esquerda ele tem Vinha, que está machucado, Ayrton Lucas e Alexandre, 3 jogadores de seleção. Na direita ele tem Wesley e Varela, 2 jogadores de E se o seleção. Flamengo tivesse contratado um 9 que fosse Vai titular... trazer o Jorginho agora, provavelmente. Sim. Já tendo vários jogadores excelentes para a posição. Se o Flamengo é a tivesse posição hoje contratado um carente para 9 mim no que elenco, hoje cara. fosse inquestionável no time, o que o Bruno Henrique estaria fazendo no elenco? Tendo Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Michael, Gerson que joga pelo lado, ele não Plata. é a mesma característica, mas ele ocupa essa função, Plata. O que esses caras estariam fazendo no elenco do Flamengo hoje? Ah, cara, eu acho que assim, é uma opção a mais que o clube que tem uma receita de mais de 1 bilhão poderia ter. Se vocês vocês opinaram que o que está faltando é um goleador. Então, assim, eu acho que é uma acho que falha ele não na tem no montagem. mercado. Não tem esse cara no mercado. Aí é outra história, beleza. Não tem no mercado. Pode ter avaliado isso, que não tinha no mercado. O Botafogo tem Igor Jesus e Mastriani. Acabou de Bom, fazer eu o acho que o Mastriani. Flamengo ia atrás do Mastriano, com todo respeito, e que ele pode entregar alguma Não coisa sei, do foi atrás do Mastriano. Carlinhos. Não, o Botafogo contratou o Juan Que é- Cruz também com essa característica, não foi? Mas o o próprio Cruz é Everaldo, que muito saiu do mais- Bahia pro... Sim. Aí não Juninho, deu Caio certo. Jorge. Ano passado Lúcio. tinha 3, gente. Tinha Pedro, Gabigol e Pedro. E Carlinhos. Tanto que a Saíram contratação, 2. que a contratação do Juninho também é questionável ainda no Flamengo. Pô, o Flamengo, todo esse orçamento, foi achar um Juninho no o Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão. E não foi Que barato. ninguém conhece, e não foi barato. Então tem gente ainda questionando por que gastou tanto E é com claro, o eu tô Juninho, falando do- que não é... tem muita gente ainda acha que o Juninho não tem essa condição de estar no Flamengo. Eu tô falando do grau de exigência, da excelência que é o Flamengo, né? Do mérito que ele chegou de hoje poder montar o elenco que ele tem. Mas até por isso ele não pode contratar qualquer um. Concordo. Então, para ser qualquer um, é melhor não ter. Deixa o Bruno Henrique lá e o Juninho que ele O contratou. Corinthians tinha no passado, agora vendeu o Pedro Raul. Prestou o Pedro Raul. Tinha o Yuri Alberto e Pedro Raul. O O Flamengo... Pedro Raul não funcionou no Botafogo, no Vasco, no Corinthians. Sim. O Flamengo vai contratar? Oi? Não falei pra contratar o Pedro Raul. Tô dizendo que acho que falta esse jogador. Mas se você acha que falta e tá falando que ele tem que contratar... Não, acho que devia contratar, mas não o Pedro Mas Raul. então quem seria esse Não sei, esse não cara? sou eu que cuido do contrato. Tem difícil, o Boto é ganha milhões difícil. pra isso. Dizer que pô, aqui ele não responda. falta, não falta esse jogador no Flamengo pelo planejamento. Esse jogador tá lá, é o Juninho. O Bruno Henrique está suprindo O Bruno também. Henrique fez um gol de 9 ontem para ganhar o jogo. Então, e o Pedro daqui a pouco está de volta. Se você dissesse, mas o Juninho não deu tão certo. Ok, o Juninho ainda não está à altura do que a gente imaginava que o Flamengo precisa. O Flamengo cria oportunidade demais e não tem um cara para definir. Mas você vai fazer o que agora? Agora, a gente está discutindo uma situação aqui que até agora também não está fazendo falta. Por mais que o Flamengo não consiga abrir vantagem, ganha de todo mundo. É 2-1, é 3-2, é 1-0, mas tá ganhando. Foi campeão sobrando no estadual. Começa e larga bem no Campeonato Brasileiro. Ganhou larga fora na bem na Libertadores. Não, mas é Todos que a esses gente está problemas tá falando ganhando. de um É elenco isso, de Mas excelência, tem problema, cara. isso não exclui o problema. Tem um problema, mas A gente tá falando mas de repente, mas um isso, elenco de excelência, que, Tudo bem, que mas- tem nas outras posições, mas 2, é o que a 3, gente- mas é o que a gente tá de discutindo. centroavante não tem. hoje no Flamengo, o Bruno Henrique é pensado como esse cara para jogar por dentro e o Juninho também. E tem a volta do Pedro. Será que eles não botaram isso na planilha e falaram assim, olha, o Pedro volta lá em maio e abril. Aqui a gente tem o campeonato estadual, dá para ganhar com o Juninho e Que com o é Bruno quando Henrique. o negócio começa a E pegar. a gente continua. E dá para largar no brasileiro sem o Pedro ainda, que a gente consegue administrar e Libertadores. Quando ele voltar, a gente vai estar bem estabilizado. O Real Madrid estava jogando com um dos melhores meio-campistas do mundo na lateral direita e um zagueiro do time B jogando no seu time principal. Então, assim, óbvio que eu não estou comparando, mas estou comparando a situação. O Flamengo no Brasil, em questão de orçamento, proporcionalmente, talvez seja o que é o Real Madrid na Europa, na Espanha, em condição de buscar uma reposição de dinheiro. Ano passado vai não ter tinha pra todas as centroavante. posições. Não tinha, foi ano passado ou ano retrasado, não tinha centroavante. É isso. Jogava com o Bellingham infiltrado ali dentro, E outra? saindo da função de centroavante. E quem era o centroavante ruim?
que eles botavam no segundo tempo. Até fez um gol numa semifinal ali, que era torcedor do Madrid. Na Champions passada, ele tinha ido com a camisa do Real Madrid na torcida. Você tá falando do Brahim? O Roselu. Não. Roselu. Roselu. Até ninguém ruim no... Não, ruim também não. Ruim vai. também O não. Rui pegou pesado também, vai. Para os padrões, Pé duro. Mbappé, Vinícius e Rodrigo, Pé duro. ele é duro. Mas se você tiver essa grana que você está falando para contratar um grande centroavante... Não tem, cara. Não, se o Flamengo tiver essa grana, a grana hoje prioritária não é para centroavante. O Flamengo precisa de um outro 10. O Flamengo tem o Arrascaeta, vai discutir renovação com ele agora. Acho importante a manutenção do Arrascaeta, mas precisa preparar um substituto para ele. O Flamengo precisa ter esse jogador em transição. O Flamengo precisa ter... O Arrascaeta não vai segurar a temporada inteira. O Arrascaeta não vai te dar o tempo inteiro o que ele conseguiu dar ontem no Lampejo. Deixa eu contar pra você, a gente estava vendo o jogo todo mundo junto, né? E ontem, só em relação a isso, o que me parece é que o Felipe está tentando com o Luiz Araújo. Dele ser o alternativo ao Arrascaeta? Porque ele tem Cebolinha, Plata de um lado, Michael e o... Gerson jogando... o Gerson joga do lado direito e tem o Bruno Henrique também que pode jogar por fora. Então ele tá usando mais o Luiz Araújo por dentro. A gente tava assistindo ao jogo e aí o Denilson falou assim, aí o Denilson vendo o jogo, cara, tá mal a Arrasca, né? Tá mal, pum, gol do Arrascaeta. Porque desacreditar o craque é sempre um problema, né? E nunca ninguém duvida da capacidade técnica do Arrascaeta. O Roger disse que é o gol do campeonato, não sei, o gol da rodada... Até agora, das duas rodadas, pra mim é o gol mais bonito. da rodada. E é um gol de muita qualidade, né, cara? Assim, um gol de... A finalização é piada. De um jogador especial. Mas tá muito claro. Quando ele sai da pressão, né? Ele tá caído, sentado, aí vem dois, ele... brincadeira, velho. A finalização, pum. Tá claro. Tá claro. Criança. No Flamengo e na seleção do Uruguai, né? Porque ele deixou o campo no último data FIFA machucado. Tá claro que o Arrascaeta, dono de uma capacidade técnica absurda, tem limitação física ainda, né? Passou por uma cirurgia no ano passado, no joelho, e não conseguiu, nesse ano ainda, pelo menos, passar uma confiança de que fisicamente ele vai aguentar a toada. Porque eu digo fisicamente porque da qualidade técnica dele ninguém aqui vai duvidar, né? Sim. Mas tá meio claro, né? Aos poucos. E eu discordo que ele estava mal no jogo ontem. É? Discordo claramente de vocês. Acho mal que por questões físicas, tá? Não, sim, eu acho que de repente a movimentação dele, ele tá diminuindo os espaços, né, os percursos, mas é muito inteligente, é passe de peito, finalizou 2 bolas no primeiro tempo, a bola passa por ele o tempo todo. O que ele tem feito menos, né, atacar o espaço, né, quando alguém por trás ele ataca o espaço para receber uma bola em profundidade, ele tem feito menos isso, mas ele clareia praticamente todas as jogadas do Flamengo. E o gol é muito especial. Tem outro jogador que a gente não cansa de falar, né? Que é o Gerson. Que é o Gerson, cara. O Gerson começa aberto na direita para atrair marcação, vai por dentro para abrir espaço para o Wesley passar, vem como segundo homem de meio campo já no início do segundo tempo e praticamente acaba a partida do lado do Pulgar fazendo primeira bola, recebendo bola de zagueiro e construindo. Ele vai se achando dentro de campo, a condição física vai diminuindo um pouco, ele também voltou no jogo de ontem, ele está buscando, mas é um monstro, cara. Ele consegue, em várias posições, em várias funções dentro de campo, colaborar com o Flamengo. Pelo lado, por dentro, segundo de armação, primeira bola, saída de bola. E em todas elas ele é importante e eficiente. Que jogador. E o Wesley também fez um ótimo jogo de novo. O Wesley, a importância dele é impressionante como ele evoluiu, como ele continua evoluindo. Em campo, o nível de atuação dele é Chico Léo Ortiz, chovendo molhado. Sim. De novo jogou muito bem. Léo Pereira, de novo jogou muito bem.